Partidos políticos pedem transparência nas investigações das denúncias de irregularidades na Assembleia Legislativa. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o presidente da ONG Contas Abertas, que fiscaliza orçamentos e gastos públicos. Mulher se revolta e agride um motorista em Londrina. O carro da filha dela foi atingido em cheio pelo homem suspeito de ter bebido antes de dirigir. O Paraná TV desta quinta-feira está no ar. Para falar sobre as denúncias que envolvem a Assembleia Legislativa, nós convidamos hoje o presidente da organização não governamental Contas Abertas, Gil Castelo Branco. O Contas Abertas é uma entidade nacional da sociedade civil que tem como objetivo acompanhar, fiscalizar e também contribuir para que os orçamentos e os gastos públicos sejam cada vez mais transparentes. Boa tarde, seu Gil. Boa tarde, é um prazer estar aqui. É possível se ter transparência se a sociedade não se mobiliza e não exige isso dos órgãos públicos? Bom, a própria Convenção da ONU de Combate à Corrupção possui um artigo inteiro destinado à participação da sociedade. Agora, falar-se em participação da sociedade sem acesso à informação, sem transparência, seria uma balela. Então, é cada vez mais importante que haja a transparência, que haja o acesso à informação, para que o cidadão possa realmente participar e tentar modificar esse estado de coisas, né? Eu vi que as denúncias são gravíssimas, né? Já ganharam dimensão nacional e eu acho que nós precisamos cobrar respostas, nós, sociedade, cobrar respostas urgentes das pessoas envolvidas, da Assembleia principalmente, mas também das outras instituições, Ministério Público, Polícia Federal, Receita, porque alguma coisa tem que acontecer, os fatos não podem continuar impunes. O senhor que já vem pesquisando, investigando, digamos assim, acompanhando de perto os atos da União e com certeza já se deparou com muitas situações como estas, como é que o senhor avalia a questão da população que se sente, de certa forma, um pouco distante, como se não fosse com ela, né, Solé? Não me diz Parece respeito. Que o dinheiro não é de todo mundo. Exatamente. A verdade é que o cidadão não tem essa noção de que o Estado somos nós. Na verdade, quer dizer, aquele recurso que está pagando ali, eventualmente, o jardineiro da casa do diretor-geral da entidade, o recurso que estão pagando as agricultoras, esses recursos são os recursos de cada um de nós, os recursos que nós pagamos de impostos, taxas, contribuições. Então é curioso de ver que o cidadão fica indignado quando às vezes vê ali um delito na rua, corre atrás de um pivete, mas não percebe que esses são os pivetes mais graves, inclusive, que muito mais recursos estão roubando de nós, cidadãos. Agora, a sociedade se mobilizando, ela também precisa que as entidades, outras entidades públicas que podem atuar nesses casos, também façam a sua parte. Sim, com certeza. Por exemplo, nesse episódio, eu não tenho nenhuma expectativa, vou ser franco, de que a Assembleia se autopuna. Eu não tenho essa expectativa, porque isso nunca aconteceu, não acontece no Congresso Nacional e não vai acontecer aqui. Quer dizer, nós precisamos contar, sim, com a participação ativa dessas outras entidades, de quem podemos esperar ações mais eficazes. Quer dizer, a mesma justiça que cassou em Brasília, o governador Arruda, que impediu que deputados distritais, inclusive, votassem nesse processo, tem que estar presente aqui no Paraná. Tem que, nesse momento, agir para que alguma coisa, então, possa resultar em consequências que a sociedade está aguardando. E isso aí entraria Tribunal de Contas, a Justiça, Sim, a própria Receita Federal, por exemplo? Com certeza, eu acho que claramente, pelo que eu vejo ali nas imagens, claramente se envolve crimes fiscais, né, porque estão sendo utilizados CNPJs, CPFs, né, de pessoas que efetivamente não prestam serviço público, mas além da Receita Federal, nós temos aí o Ministério Público, nós temos eventualmente a Polícia Federal e principalmente o Judiciário. Eu acho que o Judiciário tem que ser provocado, mas assim que provocado tem que dar uma resposta à altura, porque isso, evidentemente, tem que ter algum desfecho que não seja uma pizza. Como a Mira já fez referência aqui, vocês atuam comparando gastos, acompanhando gastos por todo o país. Aliás, o senhor deve ter se lembrado da história do Sarney. É justamente sim, isso. sim. Se dá para fazer essa relação, Mira, com o que ocorreu no Congresso Nacional. Com certeza. Vejam só, os fatos são muito semelhantes. Quer dizer, nós temos tanto lá como aqui um diretor-geral ocupando um cargo há décadas, não é? Emitindo ou sendo conivente com diários oficiais, né, que não são só oficiais, porque são secretos, são avulsos, não são numerados, enfim, qualquer nome que se dê a isso é uma afronta à Constituição, porque fere o princípio do artigo 37, que é o princípio da publicidade. Nós temos aí desvio de recursos públicos, seja para laranjas, seja para pessoas próximas a essas autoridades, tal como aconteceu em Brasília, onde até um mordomo da família Sarney era remunerado pelo Congresso Nacional. Então, nós temos, assim, situações extremamente parecidas, né? E temos que tomar cuidado,
cuidado para que o desfecho aqui não seja o mesmo. Acabou de acontecer em Brasília, como punição ao diretor-geral, apenas uma suspensão de 3 meses. Evidentemente que não se esperava muito mais do que isso, até porque o presidente Sarney é, inclusive, padrinho de casamento da filha do diretor-geral, o então diretor-geral. Então, eu acho que nós precisamos cuidar, porque caso a sociedade não se mobilize, é muito provável que, mais uma vez, esses escândalos absolutamente documentados não deem nada, infelizmente. Daqui a pouquinho nós continuamos essa conversa. No próximo bloco, você vai ver que, por causa das denúncias, a direção da Assembleia anunciou o recadastramento de funcionários e prometeu também que os diários oficiais finalmente serão publicados na internet. Nós temos aí imagem da BR-277 em Cascavel. E agora nós continuamos com a conversa com o presidente da organização não governamental Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Como é que o senhor avalia essas medidas que foram anunciadas? O recadastramento de todos os funcionários e a divulgação na internet dos diários. Bem, as medidas são importantes, são até óbvias, né? Mas não são suficientes. Eu acho que, de qualquer maneira, é um primeiro passo. A transparência é o primeiro passo para facilitar o controle social e esse controle social, exercido por todos nós, acaba contribuindo para melhorar a qualidade e a legalidade do gasto. Agora, isso por si só não basta, não é? Eu acredito também que essas pessoas envolvidas devam ser afastadas. Eu acho que aí o judiciário deveria ter um papel importante e precisa tomar essa decisão, porque, naturalmente, se a Assembleia continuar dirigida por essas pessoas, até mesmo as provas documentais que podem surgir dessas investigações podem ser prejudicadas, dentro do mesmo princípio daquilo que acabou de acontecer em Brasília. Exatamente. Então, eu acho que me lembrei agora, é de uma forma análoga. Não precisa ver com a mão no dinheiro para... Então, eu acho que isso precisa acontecer. Essas medidas são importantes, são necessárias, são até óbvias, mas, ao meu ver, não são suficientes e não resolvem de maneira nenhuma ainda essa questão. O senhor falou aí do judiciário. Pela experiência que o senhor tem, pelas decisões que a gente vê, os casos que ocorrem por todo o país, o senhor diria que a legislação que pune o crime de colarinho branco, a corrupção, de uma maneira geral, ela é frágil no Brasil, como costumamente se fala? Eu acho que nós temos problemas, assim, até alguma coisa que poderia ser modificada na legislação, mas eu não diria que o principal problema é a falta de legislação. Eu acho que é muito mais a falta de aplicação da legislação que já existe, né? Nós precisamos moldar essa cultura de que todos esses fatos acontecem, são normais, na política é assim mesmo, ano que vem vai acontecer a mesma coisa, e nós precisamos de ações. Quer dizer, agora em Brasília, por exemplo, não foi possível um juiz começar um trabalho e destituir, e isso virar praticamente uma avalanche que acabou com a carreira política do governador. Então, por que não se pode imaginar que algo semelhante possa acontecer em outros lugares, em outras praças, em outros estados e municípios? Então, eu acredito que nós temos que lutar, enquanto cidadãos, né, para que essa realidade mude. Eu acho que quero parabenizar aqui o trabalho realizado por esses 2 veículos de comunicação, vocês e a Gazeta, porque realmente é raro se ver um fato assim tão documentado, um trabalho de tanto fôlego, né? E eu acho que, se isso não der em nada, aí sim, de muito grave, nós estamos vivendo um fato muito grave que vai precisar naturalmente de providências, sabe lá, até federais, porque aqui a solução tem que surgir, a princípio, daqui do Estado. Mas se não surgir, nós esperamos que as instituições federais o façam. Rapidamente, para encerrar, o que está em jogo aí, na verdade, é a preservação da instituição, da Assembleia, que é fundamental para a democracia. Eu acho que a ética, a moralidade, elas estão acima de qualquer questão política, partidária. Então, nós precisamos cobrar isso como cidadãos, que prevaleça a ética, independentemente de quem são essas autoridades no poder nesse momento. Ok, muito obrigado. Muito obrigada pela análise aqui. Foi um prazer. Boa tarde, professor. Boa tarde.